Oi, meus amores, estamos aqui para mais um vídeo da nossa jornada ao Tantra selvagem, nessa versão de uma mulher que está em seu projeto de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, sagrado feminino, extremamente apaixonada. Então, bora lá. Eu acho que uma das coisas legais para falar, né, é sobre os meus exercícios e como eu estou, o que eu estou sentindo, como que eles estão reverberando na minha vida, o que está acontecendo. Então, lembrando que eu comecei alguns dias antes de começar a fazer o canal e eu passei por uma experiência muito forte em relação a um dos vídeos que eu já contei aqui no canal, que é o vídeo do sugar com canudinho, onde eu alcancei um estado de um orgasmo e que chegou a um ápice e eu fiquei depois sentindo que aquelas sensações elas não acabavam. Então eu já pratiquei mais algumas vezes, mas aconteceu algo diferente. Lembrando, gente, que eu estou numa jornada por esse mundo, por esse universo tântrico, e eu não sei onde ela vai dar. Eu estou compartilhando aquilo que está acontecendo comigo, as minhas experiências, e bora lá ver o que vai acontecer. Eu percebi que naquele dia houve uma espécie de um ápice. E as próximas vezes que eu pratiquei a respiração, eu não atingi o ápice. Foi algo como se, a partir do momento que eu começo a respirar, parece que naturalmente eu já entro num estado de profundo relaxamento, de prazer, mas que não passa pelo ápice. Então, é muito estranho explicar que é um ápice sem ápice. Eu acho que só quando nós conseguimos viver a experiência que a gente encontra uma maneira de organizar ela dentro da nossa mente. Mas encontrar palavras que descrevam é algo impossível. Por isso que eu indico a todos, pratiquem. Então, naquele dia, eu peguei e eu acho que foi meu primeiro contato com a experiência. Então, foi meio que um susto viver a experiência. E agora, quando eu começo a fazer, parece que naturalmente alguns hormônios são excretados no meu organismo e eu já chego naquele lugar, mas sem o estranhamento da primeira vez. Então, eu começo a sugar e relaxo, consigo me concentrar na minha respiração e pronto, tô lá, chego naquele lugar. De uma forma tão simples que chega a ser desconcertante. Eu não entendo o que é isso e eu gostaria muito, muito do fundo do coração inspirar vocês a praticarem também, porque é uma coisa assim inexplicável, sem nenhuma lógica e absurdamente maravilhoso. Então, eu acho que esse primeiro momento de vídeo é para dar esse feedback sobre aquele exercício. Então, aquele exercício eu continuo praticando, que é o de sugar com canudinho. E enquanto a gente suga o prazer. E quando a gente respira, a gente se torna o prazer de sugar. Então, eu tenho feito variantes desse exercício, porque eu adoro testar. Então, eu faço esse exercício, às vezes sentindo alguma parte do meu corpo e vendo o que acontece. Às vezes eu só me concentro no ato de respirar. Eu também percebo que se eu respirar apenas com a caixa torácica, não surte o mesmo efeito. Então, realmente, a respiração precisa vir do abdômen para o pulmão e não do pulmão para o abdômen. Então, é como se fosse uma respiração de baixo para cima. E ela vai, atualmente, não sei o que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, porque eu permanecerei fazendo. É só um retorno do que aconteceu nessas próximas vezes. Lá, acho que 2 dias depois eu não tinha conseguido parar para fazer com o tempo, mas eu já consegui realmente
eu senti aquele mesmo estado de profundo relaxamento, de prazer, e ele vem assim que eu começo a me concentrar, mas na primeira vez que eu fiz, eu passei um tempo até conseguir me concentrar, e isso foi uma certa de uma explosão. Então, agora não existe mais essa explosão, eu já, digamos assim, é como se eu tivesse aprendido o caminho. Então, na primeira vez foi uma surpresa ao aprender esse caminho. Então, agora não sei explicar o que aconteceu, mas assim que eu começo, eu já entro em alguma sintonia, eu já entro naquele lugar, sem necessariamente ter ficado um tempo fazendo sem sentir nada. Essa pra mim foi a grande diferença, que eu acho que me deu um estranhamento de sentir, porque eu tava respirando, passei ali um tempo considerável até chegar naquele lugar. A partir das próximas vezes que eu fiz, assim que eu começo a respirar, eu começo a sentir uma mudança hormonal, algo muda assim que eu começo a praticar o exercício. E isso é em relação a esse exercício onde eu falei lá no começo, antes mesmo de falar no que é o exercício número 1. Eu voltei a ler o livro desde o começo, a partir do momento que eu comecei a fazer o vídeo. Eu já estava meio que avançada na leitura, mas eu achei que eu deveria começar de novo para falar sobre cada um dos exercícios que eu já tinha lido. Então, aquele exercício que eu falei ontem, que era sobre ficarmos durante o nosso dia, na nossa vida real, sem deixar de fazer as nossas atividades, é o que eu estou fazendo durante o dia. Eu não consigo me lembrar do quantas vezes eu fiz, mas eu fiz mais de 10 vezes no decorrer do meu dia ontem, ou melhor, hoje, né? No meu dia de hoje. Umas 10 ou 12 vezes eu fui fazendo enquanto eu estava fazendo atividades, etc. O que aconteceu comigo é que eu tenho dificuldade em conseguir me concentrar na respiração e fazer a atividade que eu tô fazendo. Então, eu acho que isso tem a ver com uma espécie de uma coordenação motora que a gente tem que desenvolver. Então, tá sendo desafiador conseguir prestar atenção na respiração e também praticar a atividade daquele momento. Porém, quando eu consigo, eu percebo que também me vem uma sensação de uma espécie de uma tontura e de um relaxamento, mas que não chega a ser um relaxamento verdadeiro. É quase como se eu saísse meio que daquele momento. Então, quando eu começo a respirar e ao mesmo tempo eu tô fazendo alguma coisa de olhos abertos, eu fico meio digamos assim, meio tonta, não sei se é a palavra, mas é o que eu mais consigo falar como sendo uma espécie de uma tontura, assim, uma vertigem. E aí eu me desconcentro e paro. Aí eu vou lá, me concentro na atividade, passo um tempo, aí eu lembro de novo que eu tenho que fazer exercício, faço exercício, fico meio que uma certa mini vertigem e tá sendo meio desafiador pra mim. Felizmente, você não precisa pensar, né? Mas conseguir se concentrar na respiração enquanto você faz as atividades diárias, isso realmente é muito desafiador pra mim. Eu vou gravar os vídeos em etapas, porque aí eles vão ficar com um assunto mais específico. Então, esse vídeo aqui, ele é sobre esse feedback de como está sendo para mim o exercício do sugar o canudinho. E também um feedback sobre o exercício da respiração sem pensar em nada. Então, no próximo vídeo, vamos ter um outro assunto. Então, até daqui a pouco, no próximo vídeo. Beijos, até já já.